Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, como é importante para nós reservar este tempo para a escuta da Palavra de Deus. É ela quem nos conduz no caminho para a realização do projeto do Pai Eterno. Por isso é importante que os nossos ouvidos estejam bem atentos para ouvir a voz do Senhor. Receber a Escritura é receber o próprio Cristo. Por isso, este encontro nosso com a Palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Te convido a, neste momento especial, quando nós reservamos para a escuta da Palavra de Deus, deixar que esta semente caia no solo fértil do seu coração. Não nos esqueçamos, a Palavra de Deus é regra fundamental para a nossa vida. Nós que cremos devemos ser sempre orientados por esta Palavra. Por isso, vamos acolher com muita atenção a mensagem do Evangelho para o dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouviste que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos confrontados diante deste texto do Evangelho de Mateus, que nos ajuda a cortar o pecado pela raiz. Para que a gente compreenda bem esta mensagem que nós terminamos de ouvir, é preciso contextualizá-la. Nós estamos dentro do grande discurso inaugural de Jesus sobre o monte, que nós chamamos de discurso da montanha. Jesus está dando seus ensinamentos iniciais para os seus discípulos. Isto é, são estes ensinamentos que devem conduzir, pautar a vida dos discípulos de Jesus daquele tempo. Mas também hoje, são estes os ensinamentos que devem conduzir a vida de quem decide seguir Jesus, de quem quer ser seu discípulo e sua discípula. E aqui é importante uma chave de leitura para a gente compreender. Um pouco antes, Jesus havia dito a seus discípulos: se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e mestres da lei, não entrareis no reino de Deus. E como nós sabemos, a justiça dos fariseus e mestres da lei, a justiça farisaica, é aquela que é baseada simplesmente na aparência, sem se preocupar com aquilo que existe dentro, sem se preocupar com o interior, as motivações mais profundas. E é justamente aqui que o Evangelho que nós ouvimos hoje deseja tocar. Por isso vamos com muita atenção fazer a nossa meditação, a nossa reflexão a partir desse trecho do Evangelho que nós ouvimos. O Evangelho começa com esta expressão: ouvistes o que foi dito, justamente fazendo uma referência ao Antigo Testamento, aquilo que foi dito no passado, a Escritura antiga. Se nos recordamos, também um pouco antes Jesus havia dito assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento, isto é, para oferecer o verdadeiro sentido daquilo que estava posto na Escritura antiga. Portanto, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mas ele veio dar o sentido mais profundo do Antigo Testamento.
E é isso que ele está ajudando os seus discípulos a fazerem aqui, nesse trecho que nós ouvimos. Ouvistes o que foi dito, diz o texto do Evangelho, não cometerás adultério. Isto continua sendo válido, Jesus não abole isso. No entanto, Jesus chama os seus discípulos a fazerem uma reflexão mais profunda. Não basta evitar o ato em si, é preciso evitar todos os sentimentos que poderão conduzir, levar a pessoa a cometer tal ato. Por isso Jesus faz essa comparação. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, há uma diferença muito grande do modo com que os fariseus compreendiam a lei, simplesmente observando o seu exterior. Agora Jesus fala de um adultério do coração. Como nós sabemos, o coração na Bíblia é muito mais do que o lugar das emoções, o lugar dos sentimentos. Na Bíblia, o coração é o centro da humana liberdade. É lá que nós devemos verificar, que nós devemos olhar que tipo de sentimentos, que pensamentos nós estamos alimentando dentro de nós. E é ali que a gente precisa fazer as correções. Portanto, para Jesus não basta evitar o ato em si, é preciso corrigir os sentimentos e os pensamentos que alimentamos dentro de nós que podem nos conduzir ao pecado. Para ilustrar isso, o Evangelho utiliza essa expressão até um tanto quanto forte e exagerada. Diz o Evangelho: caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no Geena. E continua Jesus com esse tipo de expressão forte: caso tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o Geena, isto é, ir para o fogo do inferno. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui não é que nós devemos nos mutilar, é uma linguagem simbólica para nos ajudar a compreender a necessidade de cortar o mal pela raiz. Aquilo que nos leva ao pecado deve ser eliminado da nossa vida. Repito, o Evangelho não está pedindo que nós nos mutilemos, que nós cortemos parte do nosso corpo literalmente. Não. O Evangelho, por meio desta imagem, está nos ajudando a tomar consciência que nós precisamos fazer os cortes, as podas necessárias na nossa vida daquilo que nos conduz ao pecado. Por isso, cada um de nós precisa fazer esta avaliação sincera. O que em nós precisa ser podado? E todos nós precisamos fazer as podas necessárias. O que em nós nos conduz ao pecado? A gente tem a coragem necessária de fazer os cortes? O corte é doloroso, sangra, mas é necessário, porque senão a gente não consegue realizar o projeto de Deus. Portanto, repito, o Evangelho que nós ouvimos através dessa expressão forte de Jesus está nos convidando a cortar o mal pela raiz, desde os sentimentos e pensamentos que alimentamos em nós que podem nos conduzir ao pecado. Isso deve ser podado da nossa vida para que correspondamos ao projeto de Deus. Portanto, o ensinamento que nós recebemos hoje desse trecho do Evangelho vai nessa direção. Não basta a aparência, é preciso olhar aquilo que nós alimentamos no nosso coração. E ali, naquilo que alimentamos no nosso coração, se houver algum tipo de sentimento ou pensamento que vai nos conduzir ao pecado, devemos cortar, eliminar da nossa vida. Os cortes são dolorosos, mas são necessários. Não produziremos frutos se não permitirmos que as podas sejam realizadas em nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, confrontando nossa vida com o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje, repito, o primeiro ensinamento de Jesus a seus discípulos, um ensinamento fundamental, dado ali sobre o monte, um lugar aberto, dirigido a todos, deve ser acolhido por cada um de nós se quisermos corresponder com o projeto de Deus. Deixemo-nos ser provocados por Deus através do seu Evangelho e, desse modo, nos coloquemos no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tornando pleno o seu mandamento em nossa vida. E o seu mandamento
é amor. O Evangelho de hoje nos fala da necessária poda que nós precisamos fazer na nossa vida, arrancando o pecado pela raiz, verificar o nosso coração, que sentimentos e pensamentos estamos alimentando dentro de nós. Não basta simplesmente evitar o ato do pecado, é preciso evitar todo sentimento que poderá nos conduzir ao pecado. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e pedir um coração puro, mas ao mesmo tempo também a coragem para cortar pela raiz o pecado em nossa vida. Pai Eterno, te agradecemos por este momento tão importante e necessário na nossa vida, da escuta da mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos, Pai Eterno, abertura de coração para acolher esta mensagem e colocá-la em prática. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter a coragem para fazer os cortes e as podas necessárias, evitando que cresça em nós o pecado que nos afasta de Ti e dos irmãos e irmãs. Obrigado, Pai Eterno, pelo encorajamento através da mensagem do Evangelho que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.